Olá, turma do 8º ano da Escola Benedito Evaristo Pinheiro. A nossa aula dessa semana é sobre a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Este assunto ele está no descritor 04 do SAEB e o D48 do SPAES. O quadrilátero ele é um polígono de 4 lados. Os polígonos que têm 4 lados são chamados de quadriláteros, né? Então, os quadriláteros eles podem ser classificados de acordo com vários critérios. Um deles é o paralelismo dos lados. Assim, os quadriláteros podem ter 2 pares de lados paralelos, apenas um par de lados paralelos ou nenhum par de lados paralelos. Outra propriedade é em relação aos ângulos que, por exemplo, no paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Aqui a gente traz uma figura, né, uma imagem de um quadrilátero e vamos ver aqui as propriedades desse quadrilátero. Aqui na legenda, o vermelho representa os vértices, pintado de vermelho, que nós conhecemos comumente como ponto. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, o quadrilátero tem 4 pontos, ou em outras palavras, 4 vértices. De azul, nós estamos vendo aqui os segmentos de reta AB, BC, CD e DA, que são os lados do quadrilátero. E de verde, representando os ângulos, né? Os ângulos A, B, C e D. Então, o quadrilátero ele tem 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. E uma nota importante, né? Que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, a soma desses 4 ângulos, eles são os ângulos internos de um quadrilátero, o seu total ele dá exatamente 360 graus. Essa informação é importante, tá? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero soma 360 graus. Aqui são os exemplos dos quadriláteros. O quadrilátero quadrado, o quadrilátero conhecido como retângulo, o quadrilátero conhecido como losango, o quadrilátero conhecido como paralelogramo e o quadrilátero conhecido como trapézio. Então aqui são os exemplos dos possíveis quadriláteros, né, que tem os lados paralelos, ó, os 4 lados paralelos, 4 lados paralelos, respectivamente, né? BA com CD são ângulos com as mesmas medidas, são paralelos, e o DC com AB também com as mesmas medidas, paralelos. E aqui vocês observam que no exemplo do paralelogramo, nós só temos um par de lados paralelos. Esses 2 lados também correspondem paralelos, né? Então, na sua mesma distância, né? Na mesma proporção, lados paralelos. Aqui o losango ele também tem esses lados paralelos, tá certo? Mas o trapézio ele não tem todos os lados paralelos, só tem 2, o AB com DC, esses 2 lados paralelos. Esses 2 não são paralelos, porque eles fazem o encontro, né? Fazendo aqui uma medição para dentro, então eles não são paralelos. Paralelos eles têm que estar sempre à mesma distância, na mesma posição. Então vocês observem cada imagem, certo? Então aqui vocês observam quando eles são paralelos. Mas isso não deixa de ser quadriláteros, porque eles têm 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, tá bom? E aqui ele traz um resumo geral dos paralelogramos, que é os retângulos, o losango e o paralelogramo, e os trapézios. Um trapézio qualquer, que não tem medidas iguais, o equilátero, que é importante conhecer esse, porque ele tem essas medidas coincidentes. Então, se você observar, se esse cantinho aqui, esse ângulo aqui for 150, esse lado aqui também vai ser 150. Se esse aqui, por exemplo, for 30, esse lado aqui também vai ser 30, por isso que ele é equilátero. E o trapézio retângulo é porque ele tem ângulos retos, né? Tem aqui essa exemplificação de ângulo reto. Tem 2 ângulos retos, tá bom? E aqui são quadriláteros quaisquer. Não tem, assim, lados paralelos, mas eles têm 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, tá certo? Então, vocês vão responder.
essas questões, né, que é uma atividade. Aqui eu trago toda a explicação de um trapézio isósceles para vocês responderem essa questão. Questão 2, vocês vão raciocinar qual frase corresponde ao entendimento de um quadrilátero. Eu trago aqui os exemplos para ajudar a responder. Na terceira questão, aí são questões de nível fácil, vocês vão olhar para as 4 figuras e vão responder sobre o que é quadrilátero, tá certo? Dentro do sentido da figura, ele vai perguntar se é quadrado, se é retângulo, se é losango, se é trapézio, vocês vão fazer a leitura direitinho da questão para responder. Na quarta questão também ele mostra figuras representadas por números e vocês vão responder essa questão. A quinta também, uma situaçãozinha problema de nível fácil, vocês vão olhar os tipos de figura e responder conforme ao que se pede. Para ajudar vocês, vocês vão ter acesso ao blog do Enem, que é um site, né, que também fala sobre esse assunto, e um vídeo do YouTube. E aí, gente, a nova logomarca aí da Secretaria de Educação, né, #Estudo em Casa.